Vocês estão aqui presentes, então vamos iniciar, né? São 19h05 e os colegas, né, aos poucos irão chegando e a gente vai adicionando. Bem, colocar a aula para gravar, né, pessoal? Vocês me lembrem, até que eu estou lembrada hoje. Iniciar a gravação. Pronto, já gravação iniciada. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? O nosso tema será sobre a etiologia das más oclusões, ou seja, o que é que origina as más oclusões. Então, nós vamos abordar esse assunto. No final da aula, eu irei enviar para a líder da turma de vocês um artigo, né, um artigo científico que fala sobre a etiologia das maloclusões, e muito do artigo eu coloquei na nossa aula. Então, vocês, ao fazerem a leitura, vocês vão reforçar o aprendizado da nossa aula, né, de hoje. Na semana passada, nós iniciamos, né, nosso contato falando sobre a classificação das maloclusões. E hoje nós vamos estudar sobre a etiologia das maloclusões. Que é bastante interessante, e a partir do momento que a gente vê o que é que origina os problemas de maloclusão, tudo começa a fazer um sentido, né? E hoje a gente vai fazer essa abordagem. Então, a etiologia das maloclusões, ela torna-se polêmica, uma vez que toda maloclusão apresenta uma origem multifatorial e não uma única causa específica. Não existe uma única causa que seja responsável pela origem da maloclusão. O que, na verdade, existem são o quê? São vários fatores. Por isso que é dito que a etiologia da maloclusão, ela tem uma origem multifatorial, ou seja, vários fatores que são responsáveis pelo estabelecimento de uma maloclusão. Uma interação de vários fatores pode influenciar o crescimento e o desenvolvimento dos maxilares, suscitando, quer dizer, gerando, né, em más oclusões. Vários fatores, a interação, quer dizer, vários fatores juntos, vários fatores ao mesmo tempo, podem gerar essa influência, né, no crescimento e no desenvolvimento dos maxilares. E aí eu ainda complemento, principalmente quando os pacientes estão naquele processo de crescimento e de desenvolvimento. Tá? Então, isso é que geram, né, as maloclusões. São vários fatores que se fazem presentes. De acordo com vários pesquisadores da metade do século, 1 em cada 4 indivíduos, quer dizer, 1 em 4 indivíduos, eles apresentavam maloclusão e tinha uma necessidade, né, requeria um tratamento ortodôntico. Isso na metade do século. Com o passar do tempo, essa situação, ela foi sendo o quê? Modificada. Né? Isso era 1 em 4 pacientes. Né? Hoje, a situação, ela é bem diferente. Atualmente, essa incidência tem aumentado progressivamente
e alcançando, né, e vem alcançando um número preocupante para a população. Esse fato deve principalmente à evolução do homem, né? O homem, ele está em evolução, né? A gente já sabe que muitos comportamentos, né, estão sendo o quê? Modificados. As estruturas, a estrutura do homem em si, a formação, crânio e face, tá vendo o quê? Vem passando por modificações. Então, ó, esse fato deve-se principalmente à evolução do homem na escala filogenética, em relação ao desenvolvimento crânio-facial, aos hábitos alimentares, aos hábitos sociais e à miscigenação racial. A gente sabe que os hábitos alimentares, né, eles mudaram consideravelmente, né? Hoje a gente vive na geração do danoninho, que é tudo mole, né, pastoso, não existe mais aquela necessidade que existia há, vamos supor, muitos e muitos anos atrás, de morder aqueles alimentos duros, bastante consistentes, né? E isso tudo era que fazia com que houvesse o quê? Desenvolvimento da parte da musculatura, né? Uma rigidez maior, um número maior de elementos dentários. A gente hoje vê que até a quantidade de elementos dentários hoje, ela está bastante diminuída em comparação a, vamos supor, uns séculos atrás. Não é isso? Então, vamos ver aqui adiante com relação a essa situação. Ó, segundo a teoria da redução terminal, a face humana perpassa por um processo evolutivo, né, ocorrendo uma diminuição desta, quer dizer, a face está passando por um processo de diminuição, ao mesmo tempo em que o crânio experimenta um aumento no seu tamanho. Então, a face diminuindo e havendo o quê? Um aumento do crânio. Isso é a teoria, né, que é falada. Então, com a redução do tamanho da face e dos maxilares, né, o espaço para acomodar todos os dentes torna-se limitado. Veja como tudo começa a fazer sentido, né? Se ocorre diminuição do tamanho da face, ocorre diminuição do tamanho dos maxilares, como é que os elementos dentários, eles vão ficar bem posicionados nas bases ósseas? Então, a gente diz assim, que no momento a gente vê muito o quê? Discrepância. A gente vê muita discrepância entre o volume dentário e o volume ósseo. Então, é isso que ele diz, ó, redução do tamanho da face e dos maxilares, né, com relação ao espaço para acomodar todos os dentes, torna-se limitado. Consequentemente, o último dente de cada série tende a desaparecer. E isso a gente já vê, né, em situações da evolução do homem. Antes, o homem tinha o quê? O quarto molar, não é? Então, o quarto molar, ele desapareceu. Então, ficou o quê? Ficaram os terceiros molares. Hoje, a gente já vê que muitos pacientes, né, quando a gente solicita a documentação ortodôntica para fazer o tratamento ortodôntico, as radiografias já nos mostram que determinados pacientes não possuem os terceiros molares. Isso é uma realidade. Aí eu já recebi várias vezes, assim, pacientes que não possuíam os molares inferiores, mas possuíam os superiores, né? Ou vice-versa, ou não possuíam os 4 terceiros molares. Outra situação, né, que tem a tendência a desaparecer são os segundos pré-molares. Né? Se não está havendo, se está havendo uma modificação, então a tendência é que cada dente, né,
de cada série, ele tenda a desaparecer. E também desaparecer o quê? Os incisivos laterais. Eu, no meu consultório, já recebi vários pacientes com ausência dos incisivos laterais. Dos segundos premolares, nem tanto, mas dos incisivos laterais, não é? E dos terceiros molares, ao longo desse tempo que eu tenho de clínica, é bastante perceptível. Não é? Então, a gente vê, quer dizer, que isso realmente é algo verídico, não é? Que a gente está vendo, a gente está acompanhando no nosso consultório, no nosso dia a dia, o desaparecimento desses elementos dentários. Ó, a alimentação, né, quando eu falei que é a geração do Danoninho, né, a alimentação dos tempos atuais também contribui para a involução da face. Não é evolução, é involução, né? Com o consequente aumento das maloclusões, né? No passado, os alimentos eram duros, eram fibrosos, né? E aí, o homem, ele tinha que ter o quê? Ele tinha que mastigar, ele tinha que imprimir, vamos supor, uma força, um esforço, né? Pela musculatura, né? Toda a musculatura peribucal, durante o processo mastigatório. E hoje a gente vê que a alimentação ela está muito modificada, né? A gente não vê mais essa tendência desses alimentos, né? De pegar, vamos supor, uma cenoura e morder com força. Às vezes come-se muito raspando as frutas, né? Não de morder, mastigar, triturar os alimentos, né? Hoje come-se muito de maneira pastosa. Então, ó, atualmente apresenta-se pastosos, né, e, portanto, fáceis de serem consumidos com uma menor participação da musculatura facial, comprometendo o crescimento e o desenvolvimento da face. Né? Quando a gente fala desse esforço mastigatório, que é muito importante que seja realizado, a gente lembra do processo da amamentação. Né? Quando o bebê ele começa mamando, ocorre o quê? É como uma ginástica, um exercício que faz em toda a musculatura. E isso vai favorecer com que haja o desenvolvimento, né? Da parte muscular, desenvolvimento mandibular, todas aquelas estruturas. Então, por quê? Porque ele exerce um esforço. A partir do momento em que o bebê começa a tomar a mamadeira, esse esforço é o quê? É bastante diminuído, ele não exerce essa força. Então, existem fatores, né, que tornam-se favoráveis ao estabelecimento de problemas, né, de oclusão e de desenvolvimento nas estruturas ósseas como um todo. Então, aqui, ó, a alimentação pastosa é fácil de ser consumida, menor participação da musculatura, ocorre o quê? Comprometimento no crescimento e no desenvolvimento da face. Até aí, tranquilo, pessoal? Vamos adiante. Pronto, ótimo. A gente também fala dessa questão de alimentação, a gente fala do processo mastigatório, da evolução do homem, e a gente também fala da questão da miscigenação, que a gente mais adiante vai abordar, né? Que nessa mistura, né, principalmente no nosso país, que é bastante miscigenado, né? Vamos supor, uma criança, ela pode herdar o tamanho
um jovem, uma jovem, o tamanho e a forma dos dentes do pai, e o tamanho e a forma dos maxilares da mãe, resultando numa combinação harmoniosa, né, ou não, entre os ossos e os dentes, né? Então, entra a questão do quê? Da genética, questão da hereditariedade e muitos outros fatores também, né, que se contribuem, né, para esse processo, né, para essa etiologia das maloclusões. Então, quando a gente fala de etiologia das maloclusões, é um assunto que ele é importante, né, com que o profissional da odontologia, né, o odontopediatra, o clínico de uma maneira geral, né, o ortodontista, eles tenham o quê? O conhecimento, né? Eles saibam orientar o seu paciente, eles saibam encaminhar o paciente para realizar um tratamento. Não é muito importante quando você recebe um paciente no consultório e você examina esse paciente e, posteriormente, você vai explicar aos pais a necessidade daquele paciente. E aí, você tendo o conhecimento, né, isso torna, isso passa para os pais uma segurança, né, você chegar e abordar, olha, o seu filho, ele tem um problema de maloclusão, né, eu examinei aqui, vi a relação molar que ele apresenta, houve perdas de elemento dentário, é a questão do conhecimento. Né? E quando a gente passa segurança para os pais, para os responsáveis, aquele paciente, aquela mãe, aquele pai, vai ficar o quê? Na maior confiança com você, como profissional. Né? E se você não faz a área, né, você não faz a ortodontia, você não é um odontopediatra, mas você tem que ter o conhecimento para encaminhá-lo, para que aquele paciente, ele seja conduzido da melhor maneira possível. Então, isso é muito importante, o conhecimento, né, da classificação das maloclusões e da origem dessas maloclusões. Então, no histórico da etiologia das maloclusões, vários autores, eles se posicionaram com relação a causas, né, a origem dessas maloclusões. Então, Corcaus, em 1939, ele caracterizou como etiologia, como origem das maloclusões, características endógenas e exógenas, quer dizer, características internas e características externas. Begg, em 1965, ele falou sobre as características hereditárias, né? Salzman, em 1966, ele fez uma classificação como essa etiologia, ela fosse de origem pré-natais e pós-natais, né? Graeber, né, outro autor, falou em fatores intrínsecos e endógenos, e extrínsecos e exógenos. E Moyes, em 1979, né, ele fez uma equação ortodôntica. Né, e aí a gente vai mostrar algumas características, né, aqui para vocês. Então, ó, a equação é ortodôntica, né? Tem também essa equação que é de 1952. As causas atuam em épocas sobre os tecidos produzindo resultados, né? Então, as causas que são citadas aqui são hereditariedade, causas de desenvolvimento, de origem desconhecida, traumatismos, agentes físicos, hábitos, enfermidades, desnutrição.
Época, pode ser em diferentes períodos etários, pode ser períodos contínuos ou períodos intermitentes, que tem espaços, não é? Os tecidos, dentes, ossos, cartilagem, tecidos moles, a parte da neuromusculatura. E o resultado, né, diante de tudo isso, é o quê? Disfunção, maloclusão e casos de displasia óssea. Então, a gente vai fazer uma abordagem sobre essas etiologias. Né? Então, aqui, ó, causas hereditárias, né, que são responsáveis pela etiologia das maloclusões, anomalias de desenvolvimento, traumatismos, agentes físicos, hábitos. Aí, nesse caso, são os hábitos bucais deletérios, né, que é sucção de dedo, de chupeta, dedo pode ser indicador, dedo médio, o polegar, né, tem pacientes que colocam, às vezes, 3 dedos para fazer o quê? A sucção. Determinadas doenças, né, tem síndromes também, e problemas com má nutrição, carências vitamínicas, indivíduos mal alimentados. Então, tudo isso são causas que podem vir a gerar, né, e ser responsável, né, pela etiologia das maloclusões. Então, vem agora a hereditariedade. Então, entra anomalia de tamanho, de posição, a má função do sistema neuromuscular, entra a questão da tonicidade, né, a tonicidade dos lábios e tudo mais. Vamos ver adiante uma imagem. Né? Então, as características hereditárias. Né? Então, os pacientes que possuem esse processo de miscigenação, eles vão ter as suas características próprias, né? Eles vão herdar, vamos supor, a arcada, o formato do elemento dentário, né? A maxila, a mandíbula, né? Geralmente, quando eu recebo pacientes no consultório que eles possuem um prognatismo mandibular, ou seja, a mandíbula bastante volumosa, bastante desenvolvida. Pessoal, 2 minutinhos para eu abrir aqui, tá? 2 minutinhos. Pronto, retornei. Então, a gente vê o que? As características. Oi. Esse paciente é indicativo de ortognática? Ou só ortodontia resolveria? Realmente, a gente vê que ele tem um retrognatismo mandibular considerável, não é? A gente vê uma diferença mesmo. Ele tem pouco desenvolvimento mandibular, não é? Se a gente fosse fazer um alinhamento e um nivelamento desses elementos dentários, a gente ia perceber que ia ficar uma diferença, não é? Considerável dos dentes superiores e inferiores. Né? A gente observa assim, nessa imagem, a gente vê que ele é muito pobre de mento. Né? Caberia aí um procedimento cirúrgico. Aí, nesse caso, eu teria que fazer uma avaliação, né, assim, mais apurada, para saber se teria que mexer apenas no mento ou teria que fazer um avanço mandibular, certo? Então, veja aí, ó, nas características, a gente vê que o paciente, ele não tem o quê? Selamento labial, que nós, inclusive, falamos na aula passada, né? A gente vê, ó, que essa maxila, né, bastante desenvolvida, em norma frontal, em posição de repouso, os lábios estão o quê? Entreabertos, não é? Então, o paciente possui o quê? Um perfil convexo.
Então, são essas situações que a gente vai analisando e que vocês também têm que observar. Vocês observam essa relação molar desse paciente e vocês como classificariam? Como seria, como a gente classificaria esse paciente? Relação molar e as demais características. Certo. Breno falou classe 2. Ok, Breno, classe 2. Só que essa classificação, ela ainda precisa ser complementada, né? Ainda tem mais informações a serem colocadas, analisadas. O que mais? Esse paciente é uma classe 2. Qual é a divisão dessa classe? Classe 2. Aí, no caso, divisão primeira. E por que é divisão primeira? O que é que faz com que a gente entenda que é uma divisão primeira? Aí aqui colocaram que o perfil é convexo, certo. Mas ainda a gente não chegou ainda no perfil. É uma característica importante. Mas a gente fecharia como classe 2, divisão primeira, pelo fato do paciente apresentar o quê? Uma sobressaliência, não é? Por isso que é divisão primeira. Outro fator que colocaram, que esse paciente, ele possui mordida aberta. Exatamente, o paciente possui mordida aberta. Colocaram aqui, classe 2, divisão primeira, isso aí. Ele tem protrusão dos incisivos, né? Os incisivos superiores estão, que a gente chama vestibularizados e protruídos. Correto. Esse paciente, ele possui um perfil, como foi falado aqui, um perfil convexo. Perfeito. Né? Então, assim, a gente já consegue, a gente não pode dizer, falar na subdivisão, porque nós não estamos vendo o outro molar. Né? A gente só está vendo a relação do molar do lado direito. Né? Mas aí, nesse caso, a gente diz que é uma classe 2, divisão primeira, né? Sem subdivisão. Né? E todas essas características que vocês falaram se fazem presentes. Esse paciente também possui o quê? Apinhamentos, né? Tanto apinhamentos superiores como apinhamentos inferiores. Né? Muito bem. Bom, assim que a gente vai relembrando, né, o que nós vimos na aula passada. Então, ó, a hereditariedade, ela tem a ver também com os tecidos ósseos, né, com a cartilagem e com os dentes. Então, o tamanho ósseo, né, o tamanho ósseo foi o que a gente falou no início, né, da aula. A falta de crescimento, a falta de desenvolvimento das estruturas, né, dos ossos da maxila,
da mandíbula, né, o formato desse osso, essas bases ósseas, né, os maxilares como um todo. Então, tudo isso tem a ver, porque você tem uma estrutura óssea de um tamanho e você recebe um volume de elementos dentários que não é compatível àquele tamanho, né? Então, isso é que gera essa discrepância e causa essas maloclusões. Então, ó, a questão da hereditariedade entra dentição, entra o tamanho dos elementos dentários, né? Essa semana eu vi 2 irmãs, quando elas sorriram, né? O formato, a anatomia, né, dos elementos dentários, né? O sorriso muito semelhante, né? Então, a hereditariedade. Então, dentição, tamanho, formato e número de dentes, mineralização dos dentes, trajetória de erupção e sequência de erupção, né? Às vezes a gente vê irmãos que possuem diastemas, né? Questão de hereditariedade, eu tratei 2 irmãos que possuíam dentes anquilosados, né? A menina possuía 2 dentes anquilosados. O menino possuía 4 dentes anquilosados, né? Então, características, né, que se fazem presentes, né? Hereditariedade. Então, ó, as anomalias de tamanho dentário, por associarem-se à hereditariedade, são facilmente diagnosticadas clinicamente e por meio da história familiar, né? Então, você faz o quê? Uma anamnese, né? Na anamnese, a gente consegue descobrir muitas informações, né? Quando a gente pergunta, tem alguém na família que tem esse ossinho, que cresceu mais, aí a mãe já olha, tem meu marido, tem o meu cunhado, tem a minha cunhada, né? 2 já fizeram cirurgia, e aí você olha para o paciente que está chegando no seu consultório e você diz, eita, é um forte concorrente, né? Então, tem a questão genética aí presente. Então, ó, as anomalias de forma que encontram-se intimamente relacionadas às anomalias de tamanho, né, também são determinadas principalmente pela herança, hereditariedade, né, e interferem diretamente na oclusão do portador. A anomalia mais prevalente é a forma conoide. Eu já recebi vários casos no consultório de pacientes que possuem aquele dente conoide, né? O dente bem fininho, né? Às vezes possui o dente conoide de um lado e do outro tem a anodontia do lateral, né? Ou às vezes tem um dentinho descido que se faz presente e que, até o momento, está sendo preservado para manter o quê? O espaço naquele local. Então, de um lado tem um conoide e do outro não houve a formação do elemento dentário. Então, muitas vezes deixa aquele dente descido só para manter o espaço, né? Seguida de outras formas atípicas menos frequentes, como dentes com cúspides supranumerárias ou extras, cúspide em garra, geminação e fusão, né? Às vezes a gente pega uns molares que realmente têm umas cúspides bastante volumosas, né? E que é até difícil para a gente colocar o quê? Um anel, para a gente bandar, né? Então, são essas anomalias de forma. Então, ó, o papel da hereditariedade no estudo das maloclusões de gêmeos idênticos, no caso de monozigóticos, também representa significante importância na determinação das características morfológicas e dentofaciais. O artigo que eu vou passar para vocês no final da aula, ele traz essas questões
da hereditariedade, né, e toca no assunto dos gêmeos idênticos, né, que a gente chama de univitelinos ou monozigóticos. E ele traz um caso, ele apresenta dois casos clínicos dos irmãos, onde eles apresentam o mesmo problema da maloclusão. É bastante interessante. Então, os estudos de Ludstrom revelam que gêmeos idênticos geralmente apresentam a mesma maloclusão, o que não ocorre necessariamente nos gêmeos heterozigóticos, né, que se formam em placentas diferentes. Isto acontece porque os gêmeos monozigóticos apresentam essencialmente a mesma composição genética e então as diferenças, quando ocorrem entre eles, dependem de fatores não genéticos como do meio ambiente. Ou seja, se os gêmeos, eles apresentam as mesmas características, né? E se, de repente, um possui uma característica diferente, pode ter sido uma influência do meio ambiente. Ele tem um hábito, um chupar chupeta e o outro não. Então, são essas questões que diferenciam. Mas, caso não haja essas situações, a maloclusão, ela é semelhante. Outro fator genético que contribui para o desencadeamento de uma maloclusão é a miscigenação racial, que nós já falamos no início da aula, essa questão dessa mistura e tudo mais. Nas populações raciais homogêneas, grupos geneticamente puros, quase não se observa maloclusão. Enquanto que nos grupos que apresentam grande miscigenação racial, a prevalência de más oclusões aumenta substancialmente, que é o nosso caso. Nós, brasileiros, somos altamente miscigenados. Então, essa prevalência da má oclusão, a incidência é bastante alta, bastante elevada, porque o negro, com branco, branco com índio, índio com mulato, mulato com cafuso, cafuso, entendeu? Então, tem toda essa miscigenação. E aí, cada um vem com as suas o quê? Com as suas características próprias. Um tem os lábios mais volumosos, outros não tem, outros possuem o quê? Um perfil mais reto. Tem a questão do formato da face, do paciente, as faces mais arredondadas, que são os braquicéfalos, as faces mais alongadas são os dólicos cefálicos, Aqui tem o equilíbrio entre as estruturas da face, são os mesofaciais. Então, vamos imaginar que um dólico, face longa, case com uma pessoa braquicéfala, a face bastante arredondada. Então, vai dar todo o quê? Uma mistura. Então, aqui, na população, encontra-se basicamente 3 tipos de configuração facial. Os braquifaciais, que são os que eu falei, que tem a face bastante arredondada, onde a largura é maior do que a altura, certo? Eu sou uma braquicéfala, Os dólico-faciais possuem o quê? A altura, aquelas faces bem compridas, Então, a altura é maior do que a largura, E os mesofaciais, eles possuem a face equilibrada entre altura e largura. Certas maloclusões apresentam-se intimamente relacionadas ao desenvolvimento de uma mordida aberta em um indivíduo dólico e uma sobremordida profunda no jovem braquifacial. Existem essas características, de pacientes dólicos
ter uma incidência maior da questão da mordida aberta, e os BRAC, da mordida profunda, né, são características que se apresentam nesses tipos faciais. A questão da hereditariedade também envolve o quê? Tecidos moles, né, anomalias de freios, fissuras faciais, hipertrofia das tonsilas palatinas e adenoides, né? A gente nota nessa terceira figura, na figura mais na parte inferior, como as tonsilas, né, as amígdalas palatinas estão bastante o quê? Volumosas, né? Quase não há espaço, né? Ocorre quase uma união junto com a úvula, né? Então, bastante hipertrofiada. Então, aqui tem as fissuras palatais, né? Tem as fissuras que envolvem tanto o palato como a parte labial. E aí a gente fala de quê? Das deformidades congênitas, né? Assim como os fatores hereditários, né? Também constituem uma das causas etiológicas pré-natais das más oclusões, né? Porque essas alterações ocorrem durante o período de vida intrauterina, tá? Então, e caracterizam por apresentar grande influência genética. Então, ó, essas deformidades agem sobre o embrião, né, que eu falei, período de vida intrauterino, até o momento do nascimento, apresentando manifestações clínicas imediatas ou tardias, né? Então, a gente vê o quanto é complexo um bebê nascer com uma fenda palatal, né? Para a questão da amamentação, da sucção, né? Todo esse processo, né, é bastante complexo. E existe essa necessidade para que haja o quê? Crescimento e desenvolvimento das estruturas faciais, né? Então, aqui, fatores congênitos pré-natais e fatores hereditários, né? Então, entre a questão do álcool, uso de medicamentos, uso de drogas, né? Deficiências nutricionais, o cigarro, radiação, falta de ácido fólico, né? Por isso que nos primeiros meses de gestação é administrado, né, esse ácido fólico, justamente durante esse período de formação do bebê. Tem alguma mãe aí na sala? Se tem lembrança que tomou esse ácido fólico durante o período da gestação? Pode abrir o áudio e falar. Ninguém tem bebê aí? Pronto, a Olinda disse que tomou. Exatamente, que é justamente para evitar o quê? Essas malformações. E aí, quando a gente não tem o conhecimento, a gente toma as medicações tão inocente, né? Sem saber o objetivo. Por que que eu estou tomando, né? Mas só vai precisar tomar esse ácido aqui, o ácido fólico, vai precisar tomar essa medicação, fazer isso, fazer aquilo, e a pessoa vai fazendo, né? Justamente, né, sem saber. E a partir do momento que a gente começa a estudar, é que a gente vê a importância, né, de um pré-natal, a importância de um acompanhamento, né, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Então, ó, esse tipo de malformação congênita caracteriza-se pela falta de fusão entre os processos palatinos e ou dos segmentos que formam o lábio superior. Então, não ocorre o quê? A fusão. E compromete invariavelmente a arcada superior em maior
ou menor extensão, de acordo com o tipo de fissura, porque existem vários tipos de fissura, né? Tem umas que possuem um comprometimento maior do que outras, né? E aí, quando tem essa falta de fusão do processo palatino, geralmente é um caso bem complexo, né? O paciente tem que submeter posteriormente a procedimentos cirúrgicos. Então, ó, as anomalias de desenvolvimento, má desenvolvimento do primeiro e dos segundos arcos branquiais, então pode ter micrognatismos, oligodontia e anodontia, quer dizer, eu tenho formação de vários elementos dentários ou ausência de elementos dentários. Micrognatismo está falando o quê? Há um pouco de desenvolvimento das estruturas ósseas, né, da maxila e mandíbula. Então, ó, fatores congênitos. Então, existem algumas doenças, algumas síndromes, né, que os pacientes, eles são acometidos, né, e que geram problemas, posteriormente, de maloclusão. Então, ó, a desostose cleido-craniana é uma deformidade congênita que está associada à hereditariedade. Então, ó, a maxila é hipoplásica, o paciente tem uma protrusão, né, um prognatismo mandibular, apresenta vários elementos dentários, ou seja, vários supranumerários, né? Tem hipoplasia do cemento e erupção tardia dos dentes permanentes. Né? Às vezes demora, né, para haver essa transição entre a dentição decídua, né, para a dentição, essa troca para a dentição permanente. Então, esses pacientes, eles possuem o quê? É característica de hipoplasia da clavícula. Veja a flexibilidade, né, em que essa imagem, né, a da letra B, faz com os ombros, né? Então, uma hipoplasia da clavícula, né, ela tem uma maxila hipoplásica, quer dizer, uma maxila que não tem um bom desenvolvimento, tem a protrusão mandibular, tem a erupção tardia dos dentes permanentes e veja a quantidade de dentes supranumerários, né? Tem muitos dentes supranumerários, né? Então, o paciente desse é para ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? Com anestesia geral para a retirada desses elementos, né? Porque são muitos elementos. A gente observa que os molares, né? Veja que tem os supranumerários e, ao mesmo tempo, ocorre a ausência, né, dos elementos no segmento posterior, principalmente na mandíbula, né? A gente vê molares que estão no sentido horizontal, que não estão, assim, numa boa posição de erupção, né? Então, isso tudo vai gerando o quê? Uma oclusão, né? A gente já vê um processo de extrusão do primeiro molar superior direito, né? Por quê? Porque não tem um antagonista. Então, são situações bem pontuais. Fala dos agentes físicos, né? Método de alimentação, consistência da dieta, né? Perda prematura de dentes tecidos, respiração bucal, né? A perda prematura de dentes tecidos, a perda de dentes permanentes, isso a gente vai abordar também. Então, ó, fatores pós-natais, causas adquiridas. Então, pode ser gerais, locais e proximais. Então, ó, causas gerais. Causas traumáticas, né? Pode ser trauma, pode ser uma pancada, um impacto recebido pelo paciente, ou traumas mais complexos, né? Endocrinopatias, enfermidades sistêmicas e a questão dos fatores nutricionais, né? A carência de vitaminas, carência de
de uma boa alimentação. Então, fatores traumáticos. Então, aqui, ó, traumatismo e acidentes. Então, traumatismo pode ser uma queda que uma criança levou, caiu de uma bicicleta, caiu de uma cadeira, caiu da cama, bateu os dentes, essas brincadeiras de piscina, né? Às vezes causam impacto e tudo mais. Então, tem os traumas e tem os acidentes. Então, é também relatado acidentes traumáticos obstétricos durante o parto, quando da utilização de fórceps, né, às vezes aqueles partos mais complicados, que é necessário puxar, né, a criança, então utiliza os fórceps. Então, no momento de utilizar aqueles fórceps, pode provocar o quê? Fratura do côndilo, né, e uma hipoplasia da mandíbula. Já quando a gente fala em traumatismo envolvendo os dentes descidos, pode provocar o quê? A perda precoce destes, ou ainda afetar o germe dentário do permanente. Isso causa o quê? Desvios na erupção, né? Causam dilacerações radiculares e defeitos, né? Na estrutura dentária como um todo. Pacientes que sofrem queimaduras, né? Às vezes a gente olha, tem crianças queimadas, adultos queimados, né? Então, o tecido cicatricial decorrente de queimaduras, quando tem comprometimento na face, né? Pode produzir alterações nas posições dentárias e ainda deformidade dos maxilares, quando estes encontram-se na fase de crescimento e de desenvolvimento. Né? Então, todo esse processo de crescimento, ela é bastante o quê? É bastante complexa, né? Está em crescimento, está em desenvolvimento, quer dizer, é o período ali em que está havendo todo o desenvolvimento da maxila, está havendo o desenvolvimento da mandíbula, e isso tudo é favorável para que haja erupção dos elementos dentários. Quando nós formos ter a aula sobre oclusão e sobre o desenvolvimento da oclusão, aí a gente vai falar, a gente vai fazer essa abordagem. E também, quando a gente tiver aula de crescimento e desenvolvimento crâniofacial, né? A gente vai falar sobre as áreas onde acontece o crescimento, que o elemento dentário vai ter aquele espaço para ser favorável à sua erupção. Então, tudo isso a gente vai estudar. Os casos, né, das endocrinopatias. Então, dentre os distúrbios endócrinos que afetam diretamente a cavidade bucal, encontra-se aqueles que estão relacionados às glândulas tireoide, paratireoide e a hipófise. Né? Então, casos que são mais graves, né, eles podem afetar a cavidade bucal. E os diversos sinais de distúrbio variam de acordo com o excesso ou a carência de metabolismo dos hormônios produzidos por essa glândula. Então, vai depender da intensidade, né? E essa intensidade é que vai gerar o quê? Esses problemas de maloclusão. Quando a gente fala também de enfermidades sistêmicas, a gente falou de endocrinopatias, mas enfermidades sistêmicas, aí está relacionada a quê? Febres agudas, infecções crônicas, paralisias cerebrais, né? A gente sempre vê os pacientes que possuem paralisia cerebral ou possuem algum problema neurológico, que ocorre o quê? Alteração da oclusão, alteração do posicionamento dentário. Né? Eu já vi alguns pacientes com esses problemas e a gente logo identifica
é o problema da maloclusão, né? Como é que se diz? A presença da mal. Então, quando presentes na fase de crescimento e desenvolvimento, né, de um jovem, pode expressar alterações na cavidade bucal, né? Isso aí a gente vê com bastante frequência. Fatores nutricionais, né? Aquelas carências de vitamina, né? Também tem influência, né? Falha nutritiva nas crianças em crescimento e desenvolvimento. Veja como é complexo essa fase, né? Do crescimento e desenvolvimento e como pode gerar tantas alterações, né? Então, o que é que acontece? Provoca um retardo dos centros de ossificação. Outras pesquisas demonstraram que a deficiência de vitaminas A, B, C, D, da riboflavina e do iodo podem contribuir para as malformações esqueléticas e dentárias. Então, fatores nutricionais, essas carências vitamínicas podem contribuir para as alterações o quê? Esqueléticas, né? Problemas no desenvolvimento ósseo. Então, e os fatores locais? Né? Aqueles fatores que estão relacionados à cavidade bucal. Né? Então, causas importantes, né, da maloclusão, a questão do diagnóstico precoce, que é muito importante. Por isso que eu sempre falo para vocês, se vocês recebem um paciente, vocês dão um diagnóstico, mesmo que vocês não tratem, mas vocês vão encaminhar esse paciente, é de fundamental importância, porque você vai dizer aos responsáveis, olha, essa criança, ela tem uma mordida cruzada, é importante que essa mordida, ela seja tratada precocemente, porque vai obter bons resultados. Ela está no período de crescimento, está no período de desenvolvimento ósseo, e isso é um momento muito oportuno, né? Então, você vai ter que falar, vai explicar, tem que ter o conhecimento, né, para orientar seu paciente, para que as providências sejam tomadas, certo? Então, é um momento certo, um momento oportuno. Então, fatores locais. Quando a gente fala de fatores locais, a gente fala da perda prematura, né? Tem muitos, às vezes acontecem alguns acidentes, né? Como eu falei, às vezes uma queda, um trauma, né? Uma vez eu atendi uma criança, ela tinha, eu acho que 10 anos, 10 ou 11 anos, e ela tinha uma cicatriz muito, assim, intensa aqui, né? Ficava bastante visível, e no momento do exame que eu fui fazer, eu me deparei com uma situação semelhante a essa primeira figura, a ausência de um incisivo central. E aí eu perguntei, o que foi que aconteceu? Né? Já que a gente via que ele não tinha mais o elemento dentário, porque já tinha dentição permanente quase completa e tudo mais. De imediato, eu pensei, isso foi um trauma. Aí eu perguntei, e o que foi que aconteceu que você perdeu esse elemento dentário? Ele disse, foi um coice de um cavalo. Aí você imagina o trauma como não foi, né? Porque o lábio dele, a cicatriz que ele tinha aqui nessa região, era bem assim, tem até um pouco de queloide, né? Bem considerável. E aí, quer dizer, o trauma, houve um quê? Uma perda prematura. E se aquele espaço ali, ele não é preservado, né, para ser colocado um elemento dentário provisoriamente, né, para posteriormente se manter aquele espaço,
né? Se houver perda de espaço, então outros problemas, né, surgirão, e aí a situação fica o quê? Mais complexa, né, de ser tratada. Então, a importância de manter aquele espaço, para não gerar a maloclusão. Outra situação que nós vemos é a questão da retenção prolongada, né? Às vezes não acontece o processo de reabsorção, né, das raízes dos dentes descidos. E aí erupcionam os permanentes e os descidos ficam, né? Então, nessas situações, é importante que esses elementos dentários, os dentes descidos, sejam removidos, né? E através da movimentação, né, da língua, a língua vai empurrando, né? E esses elementos dentários vão o quê? Vão vestibularizando. Eles vão ocupando o espaço, né, o espaço vazio, né? Que houve com a remoção dos dentes descidos. Então, é sempre importante, quando vocês se depararem com uma situação dessa, é orientar o paciente para que fique fazendo um exercício. Ó, vá com a língua empurrando esse dente, que ele vai lá para frente, vai lá para frente. Né? Isso aí é bem interessante e aí já dá um bom resultado. Ó, perda prematura dos dentes descidos. Então, os dentes descidos contribuem para fonação, deglutição, mastigação e estética adequada, além de servirem como mantenedores de espaço, né? Os dentes descidos são mantenedores de espaço. Eles estão ali, né, mantendo aquele espaço para que o seu sucesso, né, erupcionar e ficar na posição adequada. Quando perde-se prematuramente um dente descido, ocorre o rompimento do equilíbrio dentário. Aquilo que eu falei, mesializa, né, gira, várias situações. Tem um processo de inclinação, processo extrusivo, né? Então, ocorre o quê? Um rompimento do equilíbrio dentário, proporcionando a mesialização dos dentes posteriores, distalização dos anteriores e extrusão dos antagonistas. Se ele não tem ponto de contato, né, vai haver o quê? O processo extrusivo. Assim, faltará espaço para erupção de alguns dentes permanentes, determinando más oclusões. É tão comum a gente receber lá no consultório pacientes que possuem o primeiro molar permanente e possuem o primeiro pré-molar. E cadê o segundo pré? O que aconteceu? Houve uma perda precoce do dente descido, e aí o primeiro molar mesializou e o primeiro pré, ó. Aí fica o coitado do segundo pré aqui embaixo, né? Querendo erupcionar sem ter espaço suficiente. Aí lá vai fazer toda aquela mecânica para encontrar um espaço e favorecer a erupção daquele elemento dentário. Aí saíram vários casos já, eu tratei nessa situação, em decorrência da perda precoce do molar descido. Fatores locais, reabsorção anormal de dentes descidos. Acontece, né, o processo, não ocorre um processo de reabsorção, e aí vai gerando o quê? Outros problemas, né, problemas de maloclusão. Perda de dentes permanentes, né, também, às vezes, muitos pais desconhecem, né, acham que o primeiro molar permanente é um dente descido, né, eles não têm conhecimento, né, eles acham, não, essa aí nunca caiu, não. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, eu gostaria de ouvir, se alguém já examinou alguma criança e foi necessário explicar aos pais que o primeiro molar que ali se encontrava era um dente permanente. Vocês já passaram por alguma situação dessa?
Vocês já estão nas clínicas, né? Vocês já vivenciaram alguma situação desse tipo? Pediatria, a gente vai pagar nesse período. Pediatria, vocês vão pagar agora, é? Isso, junto com a sua cadeira. Certo. Mas nos estágios que vocês fazem, nunca aconteceu? Pelo menos comigo não, professora. Certo. Porque às vezes, olhe, mãe, esse dente aqui, ele está bastante destruído, né? E é o primeiro molar permanente. Aí a mãe diz, ah, não, mas essa aí é de leite. Não, eles não têm assim, não teria como, né? Porque eles são leigos, e aí a gente tem que chegar e dizer, olha, isso aqui é um dente permanente, ele não vai mais nascer, não é? Ele é para, eu digo sempre, quando eu vou atender alguma criança, eu digo, olha, esse dente, até você ficar velhinho, esse dente, ele não nasce mais, né? Ele já é um dente permanente. E é nessa falta, né, de conhecimento que às vezes dizem assim, então extraia esse dente, né, pensando que é um dente de leite, né? Às vezes não acontece uma comunicação assim mais clara do profissional com o responsável, e aí esse dente é removido, né? Muitas vezes a mãe às vezes também não tem condições, né, os responsáveis de fazer um tratamento endodôntico e todo aquele processo, ou a coroa clínica do dente está bastante destruída, né? E já teve também comprometimento no assoalho. Então, aí o dente é extraído. E o que é que acontece? Acontece isso que vocês estão vendo. Mesialização, né? Mesialização e inclinação do segundo molar, né? Hoje eu atendi um paciente que ele, o ano passado, não, foi o ano retrasado, ele chegou para mim, para a gente fazer o tratamento ortodôntico. E quando eu solicitei a documentação ortodôntica, o segundo molar dele, inferior, era anquilosado. E aí, estava naquela situação complicada, né? Se a gente tiraria o terceiro molar, o segundo e tudo mais. E eu fui discutir o caso com um buco maxila, discuti com 2 bucos, e a concordância foi que removesse o elemento anquilosado e deixasse o terceiro molar erupcionar. E aí foi feito. Então, agora, o elemento dentário, o terceiro molar, erupcionou direitinho, só que ele está o quê? Inclinado, ele está numa situação feito esse molar. E aí, com a mecânica ortodôntica, nós vamos o quê? Verticalizar esse elemento dentário e fazer a mesialização. Colocar no lugar do segundo molar. Okay? Foi uma opção, porque também já estava causando problema de extrusão na arcada superior. Então, ó, a perda de um elemento dentário desarticula toda a arcada dentária. Então, é por isso que é tão importante a gente sempre conscientizar, né, os pacientes, para não haver essa perda precoce. Ou a perda de dentes permanentes. Então, a oclusão dentária caracteriza-se pela intercuspidação de um dente superior com 2 inferiores, né? Com exceção dos últimos dentes superiores e dos incisivos centrais inferiores, né? Mantendo desta forma o equilíbrio da cavidade bucal. A perda de qualquer um desses dentes provoca alterações no posicionamento dos demais, estabelecendo uma má oclusão. Então, aí explica de forma bem clara. Eu coloquei sempre partes do artigo para vocês, porque à medida que vocês forem estudando, vocês vão entendendo, né, o que é que acontece quando ocorrem essas perdas. Perdas de dentes tecidos, a perda de dente permanente, as carências nutricionais, né, as malformações faciais, o que é que altera?
Então, ó, fatores locais, a gente já falou, né, está reforçando, agenesias supranumerárias, né? Então, a ausência de um ou mais dentes quebra o equilíbrio do arco dental e geralmente contribui para o estabelecimento de uma má oclusão. Então, os estudos em linhagens genealógicas de algumas famílias sugerem a influência de fatores genéticos. Quando ele diz assim, em famílias, o estudo, né, de linhagens é que as características hereditárias dentro daquela família, às vezes o paciente chega e diz assim, esse meu lateral, minha mãe não tem, eu nasci igual a ela. Então, a gente vê que são linhagens genealógicas, quer dizer, aquilo que vai herdando, vai passando de um para outro, né? E isso sugere o quê? A influência genética, o fator genético. Então, ó, fatores locais, anquilose dentária, né? Essa situação aí eu já vivenciei, né? E nesse meu período, eu acredito que eu peguei uns 3 ou foi 4 casos de anquilose dentária, né, na ortodontia. 3 eu estou bem lembrada, mas eu acho que ainda teve outro. Então, aqui, ó, eu acho que não foi anquilose, foi a ausência do pré-molar, e ficou nessa situação. E aí a gente depois transformou o elemento dentário, o tecido era anquilosado. O elemento dentário, né, houve um aumento na coroa dele, para ele devolver a função, né, no momento da intercuspidação. Então, ó, retenção prolongada e reabsorção anormal dos dentes descidos cria uma barreira mecânica, dificultando a erupção do dente sucessor ou desviando para uma posição anormal do arco dentário. Aquilo que eu falei, vamos imaginar nessa foto aqui, que ao invés desse molarzinho que está anquilosado, né, no lugar ser um pré-molar. Como eu falei, várias situações, ó. Mesializa, distaliza, e o elemento dentário fica aqui, na parte central, sem ter espaço suficiente para erupcionar. Né? Então, aqui a gente tem uma imagem o quê? De um dente anquilosado. Acontece da mesma forma, porque não tem o quê? Não tem os pontos de contato interdentais. Não existe. Então, o que é que acontece? Um distaliza e o outro mesializa. Quando a gente for estudar oclusão normal, aí a gente vai falar da importância desses pontos de contato, né? Os pontos de contato interproximais, que são favoráveis para uma oclusão normal. Então, aqui a gente já falou da retenção prolongada. A anquilose dentária encontrada com frequência entre os 6 e os 12 anos de idade. Possivelmente, o que é que acontece para se ter uma advém de algum periodontal complementa a lâmina dura. Quer dizer, o ligamento periodontal, ele altera. E ali onde existiu o ligamento periodontal, vai haver formação de quê? De uma porção óssea. Por isso que o dente anquilosado, ele tá ali, ó, firme no osso, né? A anquilose de qualquer dente descido pode provocar, além da sua retenção, um atraso ou mesmo uma irrupção ectópica do sucessor permanente. Nos meus casos, né, os casos que eu peguei de dentes anquilosados, principalmente os dentes descidos, não havia o sucessor permanente, né? Não havia o sucessor permanente. Dos 6 dentes, não havia o sucessor permanente, tá? Principalmente o menino, ele tinha os molares descidos, anquilosados, né? E isso, assim,
desorganizou muito a arcada dele, né? Já a irmã, como tinha 2 elementos dentários, mas aí a gente ficou, né, para fazer, foi pensado, foi discutido o caso, para aproveitar aquela coroa, né, que ali existia, anquilosada, e fazer uma coroa sobre aquela, né, para aproveitar aquela estrutura que já se fazia ali presente. Outra situação, né, alterações que podem gerar, né, também má posição, o caso dos cistos, né, cistos podem causar alterações. Então, o que é que fala dos cistos? As patologias como cistos e tumores também podem ser consideradas principalmente por causarem desvios de erupção dentária, né? À medida que o cisto vai se desenvolvendo, né, vai pressionando o elemento dentário próximo e pode vir a gerar, né, um desvio e, consequentemente, o problema da maloclusão. Então, aqui, ainda dentro de fatores locais, erupção ectópica e freio labial superior. Vocês que estão vendo essa imagem da parte superior, na classificação de Lischer, que nós falamos na aula passada, como a gente classificaria esse elemento dentário? Naquela classificação de Lischer, que fala mesioversão, distoversão, como a gente trataria, classificaria esse canino naquela classificação? Uma aluna colocou, é um caso de supraversão? Não. E por que não é supraversão? Supraversão seria se o dente estivesse além do plano oclusal. Quem dá outra sugestão? Infraversão. É uma possibilidade. Esse dente, ele está em infraversão, porque ele está acima do plano oclusal. Mas ainda existe uma outra característica mais apropriada para a gente classificar. Quero que vocês pensem, né, para ver. Tem a vestibuloversão também. Esse dente está em vestibuloversão. Então, ele está em infraversão, ele está em vestibuloversão, e aqui eu vi transversão, ou também chamado de quê? Ariane. Transversão também é chamado de quê? Transposição. Isso aí. É um caso, eu não tinha visto transversão, é um caso de transversão ou de transposição dentária. Veja, ontem eu mostrei para os alunos, eu acho que vocês viram, eu mostrei para vocês também,
um caso de um paciente meu em que o canino, exatamente como está aí, está erupcionando no lugar do premolar. Então, muito bem, é um caso de transposição dentária. E aí a gente vê que o dente está em vestíbulo-versão, que o dente está em infraversão e ainda em transposição. Né? Muito bem, gostei, parabéns. Nessa imagem, né, inferior, a gente vê ó, o que gera a maloclusão. Esse freio labial superior. Né? Então, a gente vê como esse tecido, né, o que gera o diastema, o afastamento dos dentes, né? É esse tecido o quê? Bastante fibroso, né? E aí, em muitos casos, tem que fazer o procedimento cirúrgico, né, remover um pouquinho de osso aí entre os dentes, para que esses elementos dentários, posteriormente, eles se unam. E vale ressaltar que quando os pacientes têm esses diastemas, é interessante que eles usem permanentemente uma contenção, né? Por quê? Porque aí existem memórias das fibras e tudo mais, e a tendência é que haja o afastamento, mesmo o procedimento cirúrgico sendo realizado, ok? Então, ó, causas adquiridas ou causas proximais, entram os hábitos bucais, né? Sucção de dedo, sucção de chupeta. E o que é mais difícil? É acabar, né? O hábito da sucção do dedo ou da sucção da chupeta? O que é que vocês me dizem? Eu acho que é da chupeta. Chupeta. Ariane disse chupeta, Vitória disse chupeta, João Paulo disse chupeta. Quem mais? João Paulo, acho que do dedo. Exatamente, Bruno. É o dedo. A chupeta, você tira, se o paciente tiver muito hábito, é mais fácil. Agora o dedo tá ali, ó, coladinho, presinho, fácil acesso. Né? Então, existe uma dificuldade maior de você encerrar, né, o hábito de sucção dos dedos. Aí tem que ter vários fatores, aí vocês vão estudar isso em odontopediatria, entre as questões das carências afetivas, muitos fatores, às vezes o paciente, a criança não passou por um processo de amamentação, um processo de sucção, né, para que ele fique saciado, então vem e faz a compensação, ok? Então, o dedo é mais difícil. Ok, pessoal? Então, ó, resultado, essa sucção, o que é essa sucção? É o resultado da repetição de um ato com determinado fim, tornando-se com o tempo resistente a mudanças. Inicialmente, tem uma participação consciente, mas gradativamente se automatiza e torna-se inconsciente. Ou seja, no começo, coloca o dedo de forma inconsciente. Depois, né, aquilo já acontece como se estivesse no automático. Né, e aí já torna de maneira inconsciente. E é um ato o quê? Repetitivo. Né, e a gente sabe que causa dano, causa alterações, né, gera as mordidas abertas, gera os palatos profundos, gera interposição de língua. Então, ó, questão de hábitos. Aqui fala do método da alimentação, uso de chupeta, sucção de dedo, projeção da língua. Né? Se o paciente tem uma mordida aberta anterior, todas as vezes que ele for deglutir, a língua dele vai passar
pelo espaço em que não tem o contato dos elementos dentários. A mordida não é aberta, então ele vai deglutir e a língua vai ser projetada. Sucção ou mordida de lábios, sucção ou mordida de bochecha, roer unhas ou roer objetos. Quando a gente fala em roer unhas, é o hábito de onicofagia, né? Ou então roer uma caneta, roer um lápis, né? Tudo que está em volta fica roendo e fica mordendo. Então, isso é um hábito que é nocivo à cavidade bucal. Então, ó, causas adquiridas, né? Pressionamento atípico de língua. Foi o que eu falei. Se o paciente, ele tem uma mordida aberta, todo o processo de deglutição, todo mundo vai engolir e vai prestar atenção no movimento que a língua faz, tá? Vocês vão sentir que ela projeta e toca nos dentes anteriores. Vamos deglutir. Sentiram? A pressão que a língua faz. Então, se você não tem um contato dos dentes, se você não tem o contato dos dentes superiores com inferiores, a língua ela vai ser projetada, né? Então, pressionamento atípico de língua, anormalidade funcional. Justamente, a língua, ela tá, vamos supor, meia perdida, né? O espaço dela, ela tá com mais espaço do que era para ela literalmente ter, não é verdade? Então, por isso que ela se projeta. Ó, interposição e sucção labial. O hábito também de fazer a sucção do lábio, né? Mas esse caso, a gente classificaria como que tipo de maloclusão? Vamos lá. Para ele ter a sucção labial. Deixa eu ver aqui, eu estou olhando a conversa aqui agora. Deixa eu ver aparecer para mim. Ele tem uma mordida profunda. Tem mordida profunda, certo? Qual é a relação molar? Como é que a gente classificaria essa relação molar? Do superior não está dando para a gente ver, a gente está com os molares descidos, né? É uma dentição mista no superior, mas o inferior dá para a gente classificar assim. Tem mordida profunda? Tem. O que mais tem? Pensa aí. Viu? Foi Maria Lucielma disse. Sobressaliência. Muito bem, Lucielma. Tem uma sobressaliência, né? Então, se ele tem uma sobressaliência, ele vai ter uma interposição do lábio, porque esses dentes vão estar bem salientes e o paciente vai ter a posição de repouso, ó. Às vezes vocês observem que às vezes quando tem muita sobressaliência, a criança fica mordendo, né? Sugando. É a interposição, porque o espaço dos dentes superiores com relação aos inferiores é grande. Aí o paciente fica de repouso assim, apoiado, ok? Então, esse é um caso de classe 2, divisão primeira, né? Por quê? Porque tem a sobressaliência, ok?
E ainda tem a mordida profunda. Também é outra característica, tá? Muito bem. Então, aqui, ó. Causas adquiridas do respirador bucal. Essa criança tem o quê? Tem a face longa. Então, se ela é face longa, caracteriza como dólico facial. Por quê? Porque a altura é maior do que a largura. Ele tem, ó, a ausência de selamento labial, ele não consegue selar o lábio. Ele faz esforço, ele se esforça para selar o lábio. Os lábios são hipotônicos. O que é que significa? Que os lábios são lábios flácidos. Tem uma hipotonicidade labial, certo? Aí a questão da altura facial inferior, que corresponde a isso aqui. E outra característica, pacientes que são respiradores bucais, são pacientes que possuem olheiras, né? É aquele olhar cansado, porque todo o processo respiratório dele não acontece como deveria acontecer, né? O processo respiratório está o quê? Alterado. O ar não circula pelas vias como deveria circular. Então, ele não sela, né, o lábio, então ele fica com a mordida o quê? Fica com ele é um respirador bucal, ó. A boca fica sempre o quê? Aberta, né? Às vezes não respira corretamente, né? A respiração até é mista, bucal e nasal, mas a respiração bucal pelo fato dele ficar com os lábios entreabertos e ter essas características de olheira, às vezes a cabeça fica mais projetada para frente, os ombros ficam mais curvados, né? Ele não tem uma postura também mais ereta, devido aos problemas respiratórios, né? E esses problemas de má oclusão que ele apresenta. Então, ó, fatores hereditários, né? Aqui eu coloquei paciente que apresenta uma projeção, né, na mandíbula, a gente vê as características faciais, né? A paciente tem a estrutura facial mais larga, né? Braque, uma tem a face mais alongada e a outra tem a estrutura mais equilibrada, ok? Aqui eu coloquei uma imagem dos fatores intrínsecos para facilitar o entendimento de vocês. E dos fatores extrínsecos, fatores que vêm de fora e que geram as maloclusões. Aí vem hábitos bucais, dos extrínsecos, perda precoce dos dentes, cárie, trauma, hábitos posturais, não é? E dos intrínsecos entra, quer dizer, aquele que está dentro, o dente, né, o tamanho do dente, a maxila, a mandíbula, o período que houve, né, do crescimento e do desenvolvimento, quer dizer, a base do crânio, os tecidos moles e a musculatura peribucal, certo? Eu acho que esse quadro vai facilitar o entendimento de vocês, ok? E aqui a referência bibliográfica, certo? O livro que eu passei para vocês, né, o livro de Flávio Vellini, muito didático, muito bom para ser estudado, tá? Vocês leiam, e também para auxiliar na leitura, né, e no entendimento, eu vou enviar agora para a líder da turma de vocês. Deixa eu encaminhar. O nome da líder é Micaele. Deixa eu mandar aqui. Micaele, pronto. Pronto, já enviei para Micaele o artigo. E aí, vocês leiam. O artigo está muito didático, vai facilitar muito o entendimento de vocês, né? Tá bem claro, para que vocês entendam direitinho, estudem, tá, pessoal?
E aí, na próxima semana, né, aproveite um tempo que vocês vão ter para fazer essa leitura ainda hoje, e na próxima semana a gente vai a nossa aula e vamos falar sobre desinclusão e oclusão normal, tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui o chat. Tudo certo, tudo ok, tudo certo, tudo ok, tudo certo. Pronto, então o interessante agora. Breno gostou, disse que a aula foi bem didática.